Tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje com um pai e uma mãe e estão aí há 14 anos entrando nesse nosso mundo azul. Como foi para vocês ter o diagnóstico, né? Que aquela criança linda, perfeita, né? Era uma criança azul. Do início da gestação até o fim, eu sabia que o Fernando era diferente. Era um sentimento que não tem como explicar, mas conforme o feto foi crescendo e ele começou a mexer e eu comecei a sentir, isso ficou mais intenso, porque era diferente da minha primeira gestação, ele não parava nunca. E eu comentava com o Everton, ele dizia, amor, esse nenê é diferente. Ele dizia assim, toda gestação é diferente. E quando ele nasceu exatamente como tu falou, um bebê lindo, que eu olhava assim e eu pensava, nossa, ele é lindo. Só que eu me sentia um pouco culpada, porque durante a gestação eu tive muita rejeição desse bebê. Um pouco porque eu tinha uma expectativa de ter uma menina, outro pouco porque ele me cansou muito durante a gestação. E quando eu olhei aquele bebê lindo, perfeito, assim, eu disse, meu Deus, como que eu pude não querer esse bebê? Minha percepção, assim, do desenvolvimento dele, desde o início, né, assim que ele nasceu, e os meses se seguiram, e eu sempre comentava que tinha alguma coisa diferente, porque ele não dormia, ele não fazia contato visual, ele só queria ficar comigo. E isso me levou assim a uma exaustão e uma depressão muito grande. Inclusive, eu comecei a me tratar naquela época com um psiquiatra porque eu tinha medo, eu planejava coisas horríveis, assim, tipo, eu pensava, eu vou jogar ele na parede, eu não aguento mais, ou então eu vou deixar ele cair daqui do 3º andar e vou dizer que eu tava com muito sono, né? Porque eu não dormia bem, eu nunca conseguia dormir. Então eu disse, eu tô sozinha com ele no quarto, ninguém vai ver e tipo, qualquer coisa, de qualquer maneira, eu pensava, eu não aguento mais, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir aguentar esse ritmo. E o Everton, como pai, ele de fora, claro, ele seguiu o ritmo dele, trabalhando, enfim, ele sempre me dizia, não, ele só é mais agitado, mas ele é uma criança normal. Então eu ficava pensando assim, será que eu tô criando alguma coisa que ou ele não quer ver o que eu tô vendo o tempo todo desde que eu descobri que eu tava grávida? Foi um conflito muito grande para mim. Como é que foi o primeiro diagnóstico? Quem foi que deu o primeiro diagnóstico para o Fernando? A gente teve que correr muito atrás para que nos dessem atenção, porque diziam que não tinha como dar diagnóstico antes de 2 anos, 3 anos, uma média de 2 a 3 anos, porque ele era muito novo, porque aquilo podia ser uma questão comportamental dele, e eu dizia que não, que tinham coisas ali que não eram normais. Ele não falava, e após os 3 anos de idade é que ele começou a falar. Até os 3 anos ele também não andava. Ele tinha reações assim horrendas, ele gritava, ele se atirava e acontecia às vezes em lugares inesperados, né? Era uma situação constrangedora porque era uma gritaria e as pessoas elas julgam muito, né? E eles não sabem às vezes tudo que a gente está passando, né? Não tem como tu não perceber aqueles olhares de crítica. É uma coisa muito difícil como mãe, sabe? A gente passar por isso. Eu posso dizer que eu, graças a Deus, né, eu sempre tive o apoio do meu marido. Quando a gente caiu, graças a Deus, numa consulta de rotina, na mão de uma cirurgia pediatra, que ela estava num plantão como pediatra. Então foi a sorte. Foi a sorte. Ela, analisando ele, ela disse assim, ele era muito bebê, tu trouxeste ele num plantão que eu também estava atendendo, mas eu tô percebendo que essas pequenas coisinhas que eu havia notado, elas aumentaram. E hoje a gente nota claramente que tem algo aqui que tem que ser investigado. Aí ela disse, podemos começar uma investigação? E eu disse, olha, doutora, aí contei toda a situação que eu vinha peregrinando, buscando, enfim. Ela disse, fica tranquila. Foram, acho que umas 8 consultas e com o Fernando 4. Aí ela disse assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Teu filho não é TDAH. Quem está nos assistindo que é leigo, o que é TDAH? TDAH é uma criança que tem hiperatividade e déficit
déficit de atenção. Teu filho é autista. E eu fiquei parada, porque eu pensei assim, autista? O que é autista, né? No início, perdeu-se tempo, né? Enquanto a gente tentava buscar alguém que pudesse nos olhar com atenção, então a gente perdeu tempo buscando essa resposta. Mas saber que meu filho era autista não me deixou mal, não me deixou triste, me deixou aliviada. Porque eu pensei, se esse diagnóstico tá certo, tudo bem, eu tenho um filho autista, ele não vai deixar de ser autista, porque eu entendo que ser autista é uma condição. Mas eu sei então o que eu tenho que ir buscar. Nem tudo que eu tinha que buscar eu consegui. Né? E essa médica era do convênio? Ainda é do convênio e ela acompanha ele até hoje. E essa é a história do Fernando. Mas eu posso dizer que o Fernando, ele é uma criança alegre, amada, tem uma personalidade forte, mas ele tem valores, sabe? Eu acho que quando a família se mantém junta, quando a gente tem uma união, sabe? Quando o casamento, ele continua e ele se fortalece nessa dificuldade, eu acho que é uma base muito importante. Nós já tivemos relato aqui de mães, pais, irmãs, né? E uma conclusão que nós chegamos, que um dos melhores remédios que existe para o autista realmente é o amor. Como é dormir e acordar com esse sentimento que o filho de vocês vai precisar de vocês a vida inteira, que provavelmente vocês irão partir antes dele. Eu penso sim, né? Como que vai ser pro Fernando o dia que nós faltarmos? Além de tudo, como que ele vai aceitar isso? Mas eu tenho certeza que ele tendo, né? Mesmo que a partir de agora, que ele já é um adolescente, ele tem 14 anos, mas ele podendo ter acesso a acompanhamentos, né, adequados, equipe multidisciplinar, que eu acho que todo autista necessita, precisa, ele tem que ter, é vital. Eu acho que tudo isso vai começar a fazer mais sentido. Então, eu espero realmente que, se Deus, né, quiser, que todas as crianças possam vir a ter a possibilidade de ter um tratamento, acompanhamento, porque é algo que vai ser para toda a vida, né? Eles vão envelhecer tendo a necessidade de ter acompanhamento. Então, eu imagino que o nosso projeto, porque eu sou mãe de autista, eu abraço esse projeto, certo? E ele vai ajudar todas essas pessoas, crianças, adolescentes, já adultos, enfim, que precisam